São 18 horas em Paris, está a ouvir a RFI em português. Neide Ribeiro. Na Guiné-Bissau, o ministro da Administração Territorial admitiu o adiamento das legislativas marcadas para 18 de dezembro, após um encontro com partidos políticos que consideraram ser difícil realizar as eleições na data prevista. A Assembleia Geral da ONU condenou ontem à noite, por larga maioria, as anexações russas dos territórios ucranianos Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controlo técnico desta emissão. Está Moussa Lecheli e o jornal começa agora. Bissau 94 FM. Na Guiné-Bissau, o ministro da Administração Territorial, Fernando Gomes, admitiu o adiamento das legislativas marcadas para 18 de dezembro após um encontro com partidos políticos que consideraram ser difícil realizar as eleições na data prevista. A reportagem é de Moussa Baldé. O governo juntou os partidos com assento e sem assento no Parlamento dissolvido em maio. Também estiveram presentes na reunião a Comissão Nacional de Eleições, CNE, o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, GETAP. No final do encontro, e citando as observações dos partidos, o ministro da Administração Territorial, Fernando Gomes, disse ter ficado claro, de forma unânime, que será impraticável realizar as eleições legislativas antecipadas no dia 18 de dezembro. Temos o problema de inacessibilidade de certas zonas do país nessa época de chuva e o aspecto de sensibilidade dos materiais, não podem apanhar chuva. Por outro lado, é um período que normalmente os camponeses vão ao campo. Chegou-se a um certo ponto que nós entendemos hoje convocar os partidos políticos e as opiniões foram quase unânimes de que nessa fase é difícil a realização de eleições na data de 18 de dezembro. Os partidos, esses preferem responsabilizar o governo de Nuno Nabian por ter falhado com aquilo que era a sua principal missão, preparar as eleições. O PAGC, pela voz do secretário nacional Ali Ijazi, disse que o governo nunca se preocupou de facto em realizar eleições. O PRS, na voz do dirigente Otna Kufuk Nadoa, afirmou que o PRS sempre disse que não havia condições políticas, técnicas, financeiras e nem legais para ter eleições a 18 de dezembro. Agora, o governo vai informar o presidente guineense Umar Sissoko Embalo desta situação para que o presidente possa marcar uma nova data. Moussa Baldé, Bissau, RFI. O ministro guineense do Ambiente, Viriato Soares Kassamá, vai participar na Cimeira sobre a Energia e Clima na cidade de Beja, em Portugal, onde especialistas ambientais vão analisar o que fazer com a água num clima que já mudou. A Cimeira decorre entre 19 e 20 de outubro e junta especialistas da comunidade dos países de língua portuguesa e peritos em questões ambientais com enfoque no uso da água de outras partes do mundo. Em Angola, o ativista Gilson da Silva Moreira, conhecido como Tanais Neutro, foi condenado ontem a uma pena de prisão suspensa de 1 ano e 3 meses pela prática de crime ao trás do Estado. O advogado de defesa, Francisco Muteca, mostrou-se satisfeito com a decisão do tribunal e diz que não vai recorrer da mesma. Recorde-se que Gilson da Silva Moreira estava detido há 9 meses. Estou completamente satisfeito com a decisão do tribunal. De facto, não é isso que se esperava. A defesa esperava a absolvição do arguido de todos os crimes que vinha acusado pelo Ministério Público, mas, infelizmente, a apreciação foi contrariamente diferente, mas ainda assim, por ser uma pena branda, a defesa está completamente satisfeita pela pena que o tribunal decidiu. Em causa está o crime de ultraje ao Estado, aos seus símbolos e órgãos. O que é que isto significa? Segundo aquilo que é o preceituado legal no Código Penal angolano, os requisitos constitutivos da prática deste crime, naturalmente que no entendimento da defesa não se verificou em sede de audiência e discussão e julgamento, mas ainda assim foi a leitura que o tribunal fez em sede daquilo que foi a sua apreciação e, de concreto, isto significa que o arguido terá, em algum momento, proferido palavras que atentaram contra o bom nome do presidente da República, que atentaram contra alguns órgãos ou instituições públicas. Do ponto de vista jurídico-legal, isto significa ultraje contra os símbolos e contra o presidente da República. O advogado angolano Francisco Muteca, entrevistado aqui por Ligia Anjos.
O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano prometeu hoje uma visita a Moçambique para ter uma conversa honesta sobre a invasão russa da Ucrânia no âmbito do périplo que está a realizar no continente para angariar apoio. O ministro, que já esteve no Senegal, o chefe da diplomacia ucraniana, não avançou datas para a visita, mas esclareceu que a intenção é assegurar que Moçambique perceba que a Ucrânia está perante uma clara invasão. A possível visita a Moçambique enquadra-se no périplo que a diplomacia ucraniana está a fazer ao continente africano, apelando a uma condenação unânime da invasão russa da Ucrânia. Maputo 105 FM. A Assembleia Geral da ONU condenou ontem à noite, por larga maioria, as anexações russas dos territórios ucranianos Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Para a especialista em relações internacionais Liliana Reis, trata-se apenas de uma declaração, mas que demonstra que a Rússia está a perder apoio, nomeadamente da China e da Índia. Em primeiro lugar, não tem efeitos vinculativos, apenas declarativos, mas 143 países votaram a favor da condenação e apenas 5 países votaram contra esta condenação, ou seja, estes 4 países que se associaram à Federação Russa foram apenas a Síria, a Coreia do Norte, a Bielorrússia e a Nicarágua. E a leitura que pode ser feita neste momento é que se em situações anteriores na Assembleia Geral das Nações Unidas parecia que havia um maior apoio à Federação Russa, pelo menos do Global Sul e dos aliados que a Rússia parecia acolher, neste momento isso já não é tão notório, até porque a Índia e a China abstiveram-se da votação e a China veio condenar a anexação destes territórios e a Índia, o primeiro-ministro indiano, veio reiterar que era tempo de paz e não era tempo de escalar o conflito, muito menos para esse tipo de armamento nuclear. A análise da especialista em relações internacionais Liliana Reis, entrevistada aqui por Karina Branco. O presidente russo Vladimir Putin propôs ao chefe de Estado turco Recep Tayyip Erdogan a construção de um hub de gás natural russo na Turquia. Vladimir Putin diz que a Rússia pode redirecionar os fornecimentos do gasoduto Nord Stream, recentemente sabotado para, por via do Mar Negro, criar um centro de gás na Europa. A proposta foi feita esta quinta-feira no encontro entre os dois chefes de Estado à margem da Conferência sobre Medidas de Interação e Construção de Confiança na Ásia, que decorreu no Cazaquistão e na qual participou também o presidente iraniano, ele que afirmou que a disseminação do terrorismo e a expansão da NATO são fatores que comprometem a segurança na região asiática. Ibrahim Raisi acusou ainda os Estados Unidos da América de prosseguirem uma política de destabilização contra a República Islâmica, que tem sido palco no último mês de protestos antigovernamentais desencadeados pela morte de Mahsa Amini. Acusações sem fundamento do ponto de vista de Janira Couto, professora de História especialista do Médio Oriente. Esse tipo de mensagem de uma implicação dos Estados Unidos é sobretudo para consumo interno, porque o regime sabe ele próprio que há uma contestação, que essa contestação tem vindo sempre a existir desde pelo menos há 20 anos. Tem havido vagas de contestação sempre mais ou menos regularmente e, portanto, o governo utiliza essa questão dos Estados Unidos para consumo interno, porque é também uma maneira de escapar à questão das sanções. Portanto, indicar mais uma vez os Estados Unidos como estando na origem de todas as infelicidades económicas pelas quais o Irão tem passado nos últimos 15 anos, pelo menos desde o momento em que as sanções começaram efetivamente a ter alguma repercussão sobre o cotidiano dos próprios iranianos. Creio que na situação atual, esse indicar dos Estados Unidos, mais uma vez, faz parte daquele léxico retórico do regime que continua a ser utilizado e que, pelos vistos, não está em vias de desaparecer. A análise de Janira Couto, professora de História, especialista do Médio Oriente, ligada à Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais aqui em Paris, entrevistada por Liliana Henriques. Pelo menos 18 pessoas, incluindo 12 crianças, morreram no incêndio no autocarro que as levava de volta para a aldeia após terem sido deslocadas pelas inundações que atingiram o Paquistão neste verão, disseram fontes oficiais. As vítimas estavam a voltar para a aldeia quando foram apanhadas neste acidente, disse Vinod Kumar, o responsável da saúde da região, à agência de notícias AFP. No Brasil, de acordo com a Folha de São Paulo, as sondagens INPEC, divulgadas no início da semana,
colocam o candidato do Partido Trabalhista, Lula da Silva, na liderança das intenções de voto, com 51%, enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro conta apenas com 42% dos votos. É um artigo que desenvolvemos na nossa página internet RFI Português.